Oi, eu sou Goten, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou finalmente fazer o Bills usar mais de 70% do poder dele, já que eu vou falar se o Bills foi superado ou não e a razão disso. Mas é claro, antes do vídeo começar, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante, e também nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, caso você viva numa caverna e não saiba quem que é Bills, basicamente esse gato roxo foi introduzido no filme da Batalha dos Deuses como o Deus da Destruição, o mais novo tipo de divindade em Dragon Ball, que abriu margem para muita coisa. E com o tempo, o nosso querido Bill acabou dando muito trabalho para os fãs, pois a cada saga que se passava, ficava a dúvida se o Goku tinha superado ele ou não, ou melhor, se qualquer um já tinha superado ele, pois o fato é que ele parecia ser tão poderoso e imponente na sua primeira aparição, que agora as pessoas têm interesse nisso. Agora vamos falar sobre as cenas que dão a entender que sim, o Bills foi superado. A primeira, e eu acho que uma das mais simples, é a do filme do Broly, onde basicamente o Goku diz que o Broly talvez seria forte o suficiente para derrotar até o Bills. E devemos lembrar que as citações em Dragon Ball devem sim ser levadas a sério, já que de duas uma, ou é o autor querendo confirmar alguma coisa ali na obra, ou é mentira mesmo, mas quando é mentira é mostrado. E por isso que muitas pessoas confiaram nessa fala na época. E o mesmo vale para o que acontece na saga Black, onde o Shin acaba falando que o Vegito já era mais forte que o Bills. E sim, muitas pessoas não levam o que o Shin fala a sério, porque o cara fala muita abobrinha. Mas eu acho que essa aqui dá pra levar em consideração, até porque ele fala abertamente que o Bills tinha sido superado. Mas eu sei, é uma citação e ainda por cima é do Kaioshin. E no Torneio do Poder, é onde temos a citação que os fãs levam mais a sério, onde basicamente nos é dito que o Jiren era o mortal que tinha superado os deuses, ou no caso, superou um deus. E bom, quando se fala em Deus da Destruição, a galera já pensa no Bills. E posteriormente nós vemos o Goku batendo de frente com o Jiren, o que dá a entender que sim, os dois eram superiores ao Bills. E é sério, tem muita gente que leva em consideração isso aqui. E nós também temos duas citações bônus, que eu não levo tanto a sério assim, mas é sempre bom relembrar. A primeira é no torneio do Universo 6 contra o Universo 7, onde basicamente o Goku fala sobre o Kaioken e fala que o Kaioken estava guardado para lutar contra o Bills. E o Bills acaba ficando meio assustado. E o segundo é na Batalha dos Deuses, onde o Bills acaba falando a porcentagem do poder dele que ele usou contra o Goku. E nisso as pessoas usaram os multiplicadores do Goku nas outras sagas para dizer que ele foi superado. E agora eu vou falar justamente o contrário, que é basicamente as provas de que o Bills ainda não foi superado. E a primeira prova é justamente na Batalha dos Deuses, para fazer uma contraparte à outra, onde o Whis fala que o Bills tinha mentido pro Goku quando ele disse que estava usando todo o seu poder, justamente para fazer o Goku dar tudo de si. Esse Bills é um mentiroso mesmo. Parece até que aprendeu com o Shin. E a nossa segunda cena é também na saga Black, porém em uma escala menor que a do Vegito, onde durante a saga temos algumas dicas de que o Bills poderia destruir o Black com muita facilidade, e o Black era de certa forma bem superior ao Goku, e inclusive a razão do Black não ter sido destruído pelo Bills era justamente por aquela desculpa esfarrapada do roteiro, pro Bills não poder impactar nas coisas dos mortais e sei lá o que. E também tem a questão da viagem do tempo. E o nosso terceiro, por incrível que pareça, é em DBS Broly também, onde aqui o Bills fica meio que de olho na batalha do Gogeta contra o Broly, justamente para saber se ele teria que interferir ou não. E se ele não interferiu, quer dizer que aquele poder ali não era o suficiente para desafiar ele. E o mesmo acontece na saga Moro, o Bills não fez nada, então quer dizer que o Moro não era uma ameaça para ele. Já na saga Granola, nós vemos o Vegeta tentando ter uma revanche com o Bills usando todo o seu poder e sendo completamente humilhado. Mas eu creio que a maior prova de todas é na saga Super Hero, onde o Bills meio que literalmente verbaliza que o Goku ainda não superou ele. Agora vamos lá para as razões do porquê o Bills ainda não foi superado. Primeiramente, a mais fofinha, o Bills foi literalmente inspirado no gato do Akira Toriyama. Então assim, eu acho que ele ia puxar um pouco de sardinha. E agora, sendo um pouco mais sério aqui, basicamente o Bills foi um dos caras responsáveis pela volta da franquia, já que
que na época a última produção de Dragon Ball tinha sido o Dragon Ball Evolution, o segundo pior filme de todos, só ficando atrás do Branca de Neve. E por causa dessa adaptação tenebrosa, o Akira simplesmente se sentiu ofendido e teve que fazer uma continuação, o que fez ele obviamente fazer o Batalha dos Deuses e meio que trazer a franquia de volta à vida. O Bills, querendo ou não, agora tem um certo peso nas costas dele. Foi ele que trouxe tudo que tá vindo de Dragon Ball, seja bom ou ruim. E também temos o fato de que Dragon Ball Super tem o Power Scaling todo bugado. E sim, eu já sei que você não gosta de Power Scaling, mas a questão não é essa. A questão aqui é o fato de que tem gente que acredita que o Kiabi na forma base tenha o mesmo nível de poder que o Goku da Batalha dos Deuses na forma God tinha. O fato é que a cada saga que vai passando, os níveis de poder vão ficando cada vez mais confusos. E obviamente, um dos motivos para isso é a falta de planejamento, já que caso você não saiba, o Super não foi planejado. E as sagas em geral de Dragon Ball não estavam sendo planejadas, então eles só iam fazendo, se dava sucesso e ia continuando. Então assim, o Bills era superado e ao mesmo tempo não era. E atualmente ele tá meio que invicto. E assim, a própria história de Dragon Ball Super é meio bugada, com muitas coisas não fazendo sentido. Então eu não espero que o Bills acabe sendo uma das coisas que faça sentido. E assim, né, como eu já mencionei antes, talvez tenha um certo favoritismo por parte do Akira. Não só porque, né, é o gato dele, mas não sei, cara, o Bills é um gato da destruição extremamente poderoso que só gosta de ficar comendo e é muito preguiçoso. É o típico personagem que o Akira seria fã, já que sinceramente, atualmente o Bills não passa de uma piada, né? O cara é um palhaço ambulante, só aparece pra fazer graça. E eu não sei porquê, mas tenho a sensação de que o Bills é aquele tipo de personagem que foi criado pra não ser superado. Meio que se fosse algo pra motivar o Goku e Vegeta a continuarem lutando. E, consequentemente, fazer a franquia continuar, né? Porque não importa quanto tempo passe, quanto poder eles ganhem, eles ainda estão longe do Bill. E possivelmente tem algum tipo de respeito também do próprio Akira pelo personagem, já que, sei lá, justamente na cabeça dele é o personagem que não pode ser superado. Mas a existência do Frieza Black fez eu duvidar um pouquinho disso, já que foi dito que ele tá na mesma prateleira dos deuses. No caso, quase na mesma prateleira. Mas ainda assim, né, só o Frieza fazer mais 5 flexões e é isso. E a existência e esse mistério entre o Bills faz com que a Toei, ao fazer 5 flexões, ganhe milhões e milhões. Cada bonequinho, cada personagem ali significa mais e mais dinheiro. Não é à toa que a cada saga nova, no mínimo 15 personagens são introduzidos. E até por isso que o Bills perdeu um pouco de propósito ali. Mas assim, eu creio que dinheiro seja uma das motivações para isso também. E assim como eu disse, a existência do Bills faz com que o Goku tenha que se superar. E obviamente aumentando a longevidade do anime. E pra Toei também, alguma cor de cabelo nova. Mas Goten, você acredita que futuramente talvez o Bills será superado? E eu te respondo, meu amigo. Eu não faço a menor ideia. Tem todo esse lance aí do Frieza Black e tudo mais. Tem o guerreiro mais poderoso do universo que foi dito lá na profecia. Tem tantas coisas que dizem que ele talvez será superado e também tem outras que dizem que ele não vai ser, como o próprio dinheiro mesmo. Então assim, eu não faço a menor ideia. E eu nem sei dizer se seria bom ou ruim se ele fosse superado, já que o personagem já tá há tantos anos aí e eu meio que já me acostumei com a presença dele. Mas a verdade é que quando o Goku finalmente derrotar todos os anjos, todos os deuses e até o Zeno, o Bills vai finalmente pensar em lutar a série com ele. Enfim. Concordam comigo? Discordam? Não se esquece de deixar aí nos comentários. E é claro também, eu sei que talvez você tenha tido uma semana ruim e muito provavelmente, ultimamente, você se sinta muito sozinho. Talvez você perdeu alguém próximo ou realmente tá meio solitário. Mas eu quero que você saiba que mesmo nessa situação e mesmo nesses momentos difíceis, você tem que saber que você não tá sozinho. A vida pode não parecer fácil em muitos momentos, mas Jesus tá com você. E por isso eu queria que você falasse com Deus, porque Ele é
é o único que realmente pode te ajudar, independentemente da sua situação. E é claro também, não se esquece de deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever e hypar, que é muito importante e vocês me ajudam a continuar. Muito obrigado pelo amor e carinho de vocês e nunca se esqueçam de seguir a Cristo. Espero que tenham gostado do vídeo e valeu, falou e fui!